Oi, Thiago. Que bom. Vamos esperar o pessoal entrar. Hello, Espaço Gourmet. Dá um tempinho aqui, esperar o Fritz. Hoje vai ter bastante conteúdo interessante. O Fritz é bem enérgico, bem enfático. Então, acho que vai ser bem produtivo para todo mundo. Vai ser mais um sacode cérebro aí, para que todo mundo saia com novos ares. Oi, Paula. Novos ares dessa live. Só tô esperando ele entrar. Pessoal da Cleanil em peso. E essa é a intenção. A intenção dessas lives é realmente gerar conteúdo que faça com que a gente reflita bastante e não fique não fique pensando na tragédia e sim nas soluções. Eu acho que o Fritz é uma pessoa muito bacana para abordar isso, né? Ele é uma pessoa bem para cima, que movimenta bastante o seu negócio e tem várias ideias. Então, por isso que eu acho que vai ser bem interessante, só aguardando ele entrar. Oi, Nani. Só aguardando ele entrar aqui. Fritz entrou. Vamos lá, Fritz, solicita aí pra gente. Ó, o Alex falando que o Fritz é um grande empreendedor. Cheguei. Agora solicita pra mim ali, que daí eu consigo te colocar na live. Quando... Aí, deu. Peraí. Estamos fazendo a conexão. Eneide. Aguardando a conexão com o Fritz. Ó, a Claudinha conectando, gente. Tá entrando. Estão me Olá! vendo? E sim, uma paisagem linda ao fundo. Pois é. Eu vejo todo mundo fazendo live em escritório, todo mundo ali parado. E como eu vim da TV, então eu disse, não, eu gosto de passear, de ver o Tá mar, de ver certo. assim a floresta. E eu acabo tendo inspirações quando eu estou em contato com a natureza. É Então por verdade, isso é que eu verdade. resolvi dar uma volta e a gente vai conversando, batendo papo aqui, que Que fica uma coisa bom. mais É, tranquila e mais fácil de ser encarada. e na verdade, Fritz, é isso até que eu queria dizer para todo mundo. Assim, as lives surgiram nesse momento de quarentena. Eu nunca tinha feito uma live, por mais que a minha mentoria diga que eu sou super comunicativa e que eu deveria explorar mais, mas enfim, eu tinha até um certo preconceito mesmo. Mas assim, se eu gosto de falar, tenho ideias legais, posso compartilhar, por que não, né? E as primeiras lives que eu fiz aqui, eu passei com o pessoal o conteúdo. Aí a última já foi tão fluida. E eu sei que com a gente vai ser tão fluido que eu não vi necessidade da gente passar o conteúdo. Eu tenho certeza que a gente teria coisa para falar mais de uma hora, mas vamos. Tem um roteiro, ó. Tem um roteiro. Ah, tu tá com roteiro, ótimo. O cara vê Eu da na TV é verdade, assim, eu na escreve verdade roteiro só para não se queria perder. não, mas eu também tô aqui, eu tô com um caderninho aqui para seguir algumas orientações que eu queria dividir essa live em dois momentos, tá? Um momento para a gente falar bastante sobre um foco que eu acho que a gente tem. A gente tem duas situações em comum, né? São os nossos negócios, que é a arquitetura e a Cleanil, mas eu acho que a gente também tem muito essa questão do empreendedorismo e do se reinventar, que é uma coisa que eu gostaria de compartilhar bastante, que eu acho que está todo mundo querendo muito dar um eco, Fritz, espera aí. Para mim tá bom. Deixa eu baixar um pouquinho meu volume. Então, assim, ó, antes de eu entrar em algumas perguntas que eu queria te fazer, que eu até dei uma stalkeadinha no teu Instagram e acho que tem bastante coisa para a gente compartilhar aqui. Tem uma curiosidade que surgiu no meu Instagram para te perguntar, que a gente vê muitos noticiários entre países, né? Um país falando do outro, mas a gente. E hoje até eu tô com um projeto no Catar e eu tô com um contato com o pessoal em Dubai. E tá tendo uma dificuldade muito grande das pessoas conseguir o permit para sair na rua. Aqui no Brasil não tem essa. Tu põe uma máscara, vai até o supermercado, volta. Tá uma coisa mais fácil, né? E eu queria saber como é que tá. Eu sei que os Estados Unidos está um pouco mais rigoroso. Como é que tá a situação por aí, para a gente entender? Olá, pessoal, boa noite aí a todos vocês. Aqui ainda, como vocês percebem, tá vendo? Tá bem claro, são 6 horas aqui. Eu tô hoje em Orlando, não tô em Miami. Queria dar um beijo, um abraço a Ah, vários franqueados meus aí que estão acompanhando e sim. estão comentando aí. Ao longo do tempo eu vou parando para dar um beijo, um abraço aí para todo mundo que está Tá. comentando, para ficar mais interativo, tá?
A gente hoje tem uma companhia que está em diversos outros países, como a Colômbia, a Argentina e a Espanha. São 2 países com roteiros bem diferentes do Brasil, assim como está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, Trump está praticamente bancando mesmo a economia, está injetando aí 10 trilhões de reais. Então, ele está bancando 2 meses e meio de salário de todos os funcionários para que você não demita os funcionários. E mesmo assim, acontece a demissão. A Disney agora, ontem, aliás, dia 19, daqui a 2 dias, vão demitir 43 mil funcionários, porque está tudo parado. Em relação às leis de você ir para a rua, eles pedem que você não saia, de fato. Se for sair, que seja com um objetivo definido e que não vá para a rua para passear, vá para o mercado, ou vá no hospital, ou vá no médico, alguma coisa assim. À noite tem toque de recolher, então a partir de 10 horas da noite não pode ninguém na rua, de 10 às 5 da manhã, não pode mesmo, você é preso. Mas aqui, por enquanto, está tudo normal. Acho que o maior grande desafio que todo mundo está tendo é mais o seu controle psicológico de estar dentro de casa, principalmente aqueles empreendedores que têm a mente bem acelerada como eu e você. De qualquer forma, eu criei uma estratégia minha de compartilhar o meu conhecimento para todos. Então, fiz um grupo no meu WhatsApp para diversas pessoas de diversos segmentos, independente de ser do mesmo segmento que o meu ou não. Para mim, eu vejo ali um empreendedor, eu não vejo concorrente. Por mais que alguns queiram saber os segredos da Clinil, faz parte pelo que a gente construiu, pelo que está construindo, e por isso que a gente se tornou uma referência dentro do mercado. E o que eu vejo é que quanto mais a gente fomenta a necessidade do serviço que a gente faz, mais pessoas vão querer ter o serviço da gente, independente de fazer com a Clinil ou com qualquer outra. Assim como acontece também no ramo da arquitetura. Fizeram uma pesquisa nacional, eu acredito que 8% apenas dos brasileiros, ou é 8 ou é 4% dos brasileiros sabem o real valor de um arquiteto. Então, olha que mercado gigantesco você tem ainda para explorar. Então, quanto mais arquitetos se destacarem e mostrarem de fato a sua importância dentro do mercado, isso abre mercado para todo mundo. Então, quanto mais serviços a gente fizer, quanto mais referência a gente for para vários outros empreendedores, melhor para todo mundo. Muita gente que tá aí. Eu vou falar um pouquinho, viu, Mari? Tá. Fica à vontade. Muita gente aí que me conhece ou que não me conhece, na verdade, eu sou fisioterapeuta, saí da fisioterapia, um ramo que não tem nada a ver com o que eu faço. Tu é muito apressado, porque eu ia pelo menos te falar, eu ia dar essa introdução, eu ia dizer que a gente se conheceu um pouco mais de perto agora no final do ano, na minha última ida em Miami, né? A gente saiu para jantar com meu marido, nós 3, e aí foi quando eu soube a fundo a tua história. E eu achei fantástica, e por isso que eu te convidei para essa live, que tipo, tu és um cara novo e tu tá sempre em movimento e já passou por tanta coisa que é isso que eu queria que tu compartilhasse com a gente, da onde tu vens, por onde tu já passou e até chegar na Clinil, e depois a gente vai trabalhar esse papo da Clinil. Tá bom. Então, saí da fisioterapia, minha mãe tinha o sonho de eu ser ginecologista, porque ela amava ver os partos. Então, quando minha mãe é da roça mesmo, assim, sabe? Do interior mesmo, lá do fundo, casa de barro. Então, na época, tinha parteira. Minha mãe tem 10 irmãos, aliás, tinham 10, né? Alguns já faleceram. Então, ela conviveu com parteira dentro de casa. Então, ela tinha um sonho de ter um filho que fosse ginecologista por conta do parto. Eu acabei tendo a medicina na minha cabeça e me formei em fisioterapia. Gostei da fisioterapia, mas quando eu saí da faculdade e vi meu mercado, que eu parei assim e falei, cara, isso aí não é para mim. Então, cheguei para minha mãe e falei, mãe, você é ator e vou morar no Rio de Janeiro. Minha mãe quase infarta, porque tinha acabado de me formar em fisioterapia, eu ia para um curso que não tinha nada a ver com fisioterapia, morar em uma cidade que eu nunca tinha ido, mas eu sempre fui muito determinado do que eu queria. E foi a partir daí que, depois de um ano, entrei no Multishow, apresentei um programa Operação S2, era um reality de relacionamentos. Depois disso, entrei na SBT. Aí fui morar em Salvador. Aí apresentei mais 3 anos no programa lá. Até que eu montei a Autoclean, uma empresa de lavagem automotiva seco nos condomínios de luxo em Salvador.
E eu percebi que o perfil do meu cliente que eu atendia era o perfil de cliente que ele não tinha um relacionamento muito bom dentro deste mercado. Então, ele começou a pegar a indicação dos próprios amigos, vizinhos, e sempre era tratado como: você conhece alguém que lava sofá? Ah, eu conheço um rapaz, eu conheço o seu fulano. Não quero uma empresa, de fato, de qualidade ou uma marca de referência no mercado. E foi aí que, de fato, eu comecei a estudar isso, pesquisei, investi em equipamento moderno. Foi engraçado essa história do equipamento, porque quando eu fui comprar o equipamento, aí o rapaz chegou para mim e falou, o representante, falou para mim: olha, eu tenho 2 equipamentos. Eu tenho esse aqui que custa 5.900 e tenho esse aqui que custa 2.500. É a mesma coisa. Ele falando para mim, é a mesma coisa. É melhor você comprar esse de 2.500. Aí eu perguntei, mas quem usa esse de 4.900? Aí ele: rapaz, ninguém. Eu falei: eu quero esse mesmo. Mas, rapaz, o valor, o processo vai ser o mesmo. Eu disse: não, mas eu quero que ninguém tenha. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz, Isso é porque naquele exclusivo, momento né? naquele momento eu vendi o equipamento. Então, quando meu cliente começava comigo, eu disse: não, mas eu tenho um equipamento, tem 2 motores e tal. Ao longo do tempo, eu fui percebendo que todas essas etapas que eu fui cumprindo, nada mais era do que eram momentos que acontecia na minha vida. Então, de uma certa forma, me ajudou a chegar onde eu estou hoje em 4 anos, tá aí em 4 países e crescendo cada vez mais e orientando tanta gente importante e me relacionando com tanta gente bacana como você também, que nos ajuda a crescer cada vez mais. E aí, Na verdade, isso vem ao encontro do que tu falaste ali no começo, né? Sobre a gente tentar ao máximo ser exclusivo dentro do que a gente faz. E daí, com isso, a gente não tem que ter medo de compartilhar. Muito pelo contrário, assim, ó, quando a gente se torna uma autoridade, não por uma questão de popularidade, mas por uma questão do que a gente tem conhecimento para fazer e para entregar. E aí tu consegue botar o valor no teu serviço, e não é um valor fictício, não é um valor inventado, é um valor que realmente o teu serviço tem, porque agrega alguma coisa diferente para o teu cliente. E isso é o diferencial. E isso a gente não tem que ter medo de compartilhar, porque são poucas as pessoas que vão conseguir chegar lá. São poucas as pessoas que têm a determinação para chegar lá. E é por isso que eu tô abrindo, assim, tipo, tu até vi um Instagram teu ali falando sobre a live do Gustavo Lima, o quanto que uma live consegue ser rentável, que não é, claro, ainda a nossa realidade. Isso aqui é uma doação de conhecimento, uma doação de troca de ideias, que, na verdade, eu tenho muito, muito, muito gosto em fazer, porque eu ganho com isso, escutando pessoas como tu falando, e eu posso oferecer isso para os outros. Então, é por isso que eu gosto, sim, e estou fomentando cada vez mais essas lives, e eu acho que a gente só tem para ganhar com tudo isso, certo? Mari, na verdade, é o seguinte: a vida tem a cor que a gente pinta. A crise acontece para você, para mim, para todos que estão aqui, para Gustavo Lima, para Donald Trump, para qualquer pessoa. Todo mundo está no mesmo barco. A diferença justamente é como a gente vai enxergar este problema que está passando com a gente. Que pode ser de uma forma pastel, assim, como a gente está vendo. A gente nem corre atrás do prejuízo, nem sabe o que é que faz, a gente fica parado. Ou, de uma certa forma, a gente pode ver tudo preto, porque a gente está cheio de negativismo e a gente tem medo de encarar o desafio. Ou fazer como eu faço, enxergar tudo colorido. Ah, meu Deus, ele faz toda uma movimentação de filtro. Aí tu mexendo em filtro, eu até pensei que eu tô sem filtro aqui, com essa cara lavada aqui, sou obrigada a botar um filtro para me movimentar. Não, a vida é isso. Os desafios estão para todo mundo. A diferença é como a gente enxerga e como a gente encara. E aí eu tenho 2 grandes exemplos, eu tenho vários exemplos, até da própria Clinil. Mas o primeiro, eu queria falar sobre a Segunda Guerra Mundial, no qual Mas, meu Deus, olha aqui, empresas. ó, tu tá muito ansioso, eu tô aqui com o meu script. Eu ia falar justamente isso, que eu olhei que tu desse 3 exemplos fantásticos de produtos que se lançaram, foram reinventados por necessidades durante a Segunda Guerra Mundial, né? E eu vou querer que tu fale sobre eles. E eu li hoje uma coisa super interessante, as pessoas dizendo que
já estava, pelos cálculos, enfim, históricos, estava meio que na época de acontecer a Terceira Guerra Mundial no mundo. E que todo mundo esperava que isso fosse entre dois países muito fortes, por uma briga por uma riqueza maior ainda. E vem uma Terceira Guerra Mundial, entre aspas, pintada de forma invisível. O nosso vilão é invisível, a gente não vê ele nos bloqueou, ele quer nos travar. Então, assim, como tu disseste, pode ficar uma galera lá parada esperando passar e pode a gente criar esse movimento para plantar e depois colher no futuro. Agora, a gente está passando, então, por uma Terceira Guerra Mundial, onde a nossa arma é água e sabão, né? E a gente pode ganhar ela fazendo muito menos do que aconteceu nas outras guerras mundiais. Então, eu queria que tu usasse, sim, esses exemplos que tu tens da Segunda Guerra Mundial para a gente tentar encaixar isso nessa nossa guerra de agora, nessa que a gente está vivendo agora. Como é que a gente vai... O que a gente vai inventar, entendeu? Na verdade, o empreendedor de verdade, ele vê na crise uma grande oportunidade. E foi assim que a gente conseguiu estar em 4 países. Eu vivi a crise na minha empresa. Eu vivi quase isso que todo mundo está vivendo agora, só que de uma forma localizada na minha própria empresa. E que eu consegui enxergar aquilo em uma oportunidade do tipo, peraí, Deus não está aqui querendo que eu passe por isso por acaso. Assim como todo mundo agora, neste momento. Uma coisa é você fazer algo errado para prejudicar o outro e você colher aquilo. Outra coisa é você criar uma estratégia de comunicação no qual você vê o sucesso vindo adiante e alguém tentar, de uma certa forma, roubar aquela ideia sua. Como diversos empreendedores de sucesso passaram. Eu não sou nenhum tipo de case especial. Todo mundo, qualquer história de business bem conhecida, e se você ler qualquer livro, você vai ver e ler histórias como essa. E aí eu parei assim, eu falei, não, se Deus está me mostrando isso, alguma coisa Ele quer me passar. Vou continuar trabalhando, focado, melhor ainda, para que de fato eu colha aquilo que eu mereço e que Deus preparou para mim. Foi aí que a gente começou, estava muito fechado para ficar somente no Brasil. E aí eu disse, não, eu vou expandir, eu vou mostrar que isso não serve só para o Brasil. O que a gente desenvolveu vai para o mundo inteiro, levando a bandeira do Brasil em vários outros países. E aí conseguimos, de fato, expandir para a Colômbia, para a Argentina, para o Catar, para a Espanha, Portugal, e viemos aqui para os Estados Unidos. Tudo por conta de uma crise que surgiu dentro da minha própria empresa. Hoje a gente vive uma pandemia, onde no qual todo mundo está vivendo essa crise, e a grande referência é a gente se inovar, se reinventar e renascer dentro das cinzas que a gente provavelmente viva daqui a 72 dias, que é o que eu imagino, que é o que eu planejo que essa pandemia vai durar, para que a gente retome com cuidado o nosso negócio. Porque de 90 dias já se passaram alguns, mas esses 73, que são 73 dias que a gente deve tentar ali a todo custo segurar nosso caixa, se reinventar e de uma certa forma se renovar para faturar em uma época que a gente não estaria faturando, assim como o Gustavo Lima fez. Mas trazendo essa referência para a gente, eu estava lendo algumas histórias imaginando, pô, não é possível, essa crise só aconteceu aqui. Eu tenho 35 anos, eu nunca peguei uma crise como essa. Aí comecei a estudar, comecei a ler, e aí eu percebi que diversas grandes empresas e diversos grandes produtos surgiram na crise. Sim. E perceba, escreva o que eu estou dizendo. Vão surgir diversos outros produtos por conta desse momento que a gente está vivendo. Coisa que não iria existir se a gente não tivesse passando por isso. Não sei o que é ainda, mas talvez no ramo da tecnologia surja algo engrandecedor que vai ajudar muita população. E aí, eu peguei o exemplo da própria Fanta. A Fanta nasceu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941. E aí o dono da fábrica tinha 2 opções. Ou ele fechava a fábrica, ou ele inventava um outro produto com a matéria-prima disponível dentro da sua própria cidade, dentro do seu próprio país. O dono da Coca-Cola, né? O dono da fábrica da Coca-Cola. Não era o dono da Coca-Cola. Tinha uma fábrica lá na Alemanha. Certo. Só que como o insumo não estava chegando na Alemanha por conta da guerra, ou ele fechava e demitia todo mundo, ou ele criava um produto novo. Foi aí que ele pegou um químico e começou a desenvolver um outro tipo de produto
com uma matéria-prima que existia muito lá na Alemanha, que era a maçã. Então ele começou a utilizar o bagaço da maçã para criar um novo refrigerante. Que esse refrigerante Fanta, na época, era de maçã. Ele só virou Fanta 14 anos depois, em 1955. Uhum. E aí muita gente fica aí, não, mas é porque eu tentei 1 ano, tentei 2 anos, tentei 3 anos e nada aconteceu na minha vida e vou desistir e vou tentar um outro ramo. Uhum. Nada na sua vida vai acontecer rápido. E aí existe uma parábola muito interessante, que é a parábola do bambu. Existia um mestre, o sábio e o discípulo. E aí eles estavam olhando o rio, né? E aí quando o sábio começou a olhar o rio, ficou ali parado 1 hora. Aí o discípulo perguntou, mestre, por que você tanto olha? E aí ele falou, tô olhando a samambaia e o bambu. Tá, mas o que é que você tá vendo de diferente entre a samambaia e o bambu? Ele falou, porque a samambaia, quando você cultiva ela, depois de 1 ano, ela já cresce e fica vistosa. Uhum. E o bambu, não aparece nada. No 2º ano, a mesma coisa. Ele cria, e aí a samambaia vai crescendo, vai ficando vistosa, e o bambu, nada, a terra continua lá. O bambu só começa a aparecer daqui a 5 anos, porque ele estava preparando, enraizando para segurar a estrutura do bambu. Eu não sei quanto tempo você tem de paciência para fazer o seu negócio acontecer, mas eu tenho certeza que se você tiver dedicação, seu negócio está ali, ó, enraizando para criar a estrutura necessária para o seu bambu e a sua raiz interna crescer para sustentar seus sonhos. É uma pena que nem todos os empreendedores, de uma certa forma, tenham essa paciência de esperar esse bambu crescer e sustentar seus sonhos. Mas se você quiser, de uma certa forma, voar, assim como a Clinil está voando, com todo o respeito a todas as outras empresas que estão no mesmo segmento, de fato, você tem que ter paciência, perseverança, determinação e trabalhar no mínimo 18 horas por dia. Porque se você acha que você vai trabalhar de 8 às 8, esqueça isso. Então, eu ia trazer a história do bambu. A história do bambu, ela é fantástica, né? Porque ela é a verdade na natureza, né? Então, assim, nós temos que ser os nossos maiores fãs. A partir do momento que nós mesmos somos os nossos maiores fãs, significa que nós acreditamos no nosso trabalho. E se nós acreditamos no nosso trabalho, ele deixa de ser um trabalho. Ele passa a ser algo que nos motiva a seguir. E motivando a seguir, aí é que eu digo, aí tu não sente passar. Tu não sente se passou 5 anos ou se passou 10 anos. O retorno ele vai acontecendo naturalmente. Eu brinco que quando eu comecei a passar por um processo de organização, porque escritório de arquitetura, a gente se forma para ser arquiteto. E tu não tem essa coisa do empreendedorismo, do administrativo, do financeiro. É uma coisa que ou o negócio acaba, ou tu vai atrás e busca conhecimento para isso. E quando eu fui buscar conhecimento para isso, o pessoal de gestão que eu escolhi num primeiro momento para me ajudar, começou a me fazer uma série de perguntas sobre faturamento, sobre isso, sobre aquilo. E eu, muito nova e conhecimento zero administrativo, eu falei, gente, eu não sei. Eles disseram, então me entrega os papéis que tu tens. Eles, como é que tu trabalha? Eu falei, eu trabalho, eu amo o que eu faço, eu venho, eu trabalho, eu faço, me motivo. Então me entrega tudo que tu tem que eu vou analisar. E eu entreguei uma série de papéis para eles. E aí eles voltaram umas 2 semanas depois para mim e falaram assim, ó, olha, a gente chegou a uma conclusão que tu passou fome na Etiópia na encarnação passada e que Deus está sendo muito legal contigo. Porque tu põe tanta energia no teu trabalho, tu põe tanta vontade no teu trabalho, que o que está acontecendo contigo é uma consequência. Então, assim, poderia dar muito errado, mas eu acreditava no meu trabalho. E eu seguia trabalhando, independente de organização ou não. Né? Hoje é um escritório extremamente organizado, que sempre se organizando cada vez mais. Eu nem é extremamente organizado, eu digo que a gente sempre vai se organizar cada vez mais, porque quando a gente estiver andando num caminho, como tu disseste, quando a gente estiver andando no caminho, às vezes vai abrir uma porta para cá, o caminho vai desviar e a gente vai ter que saber seguir. Então, esse jogo de cintura, essa flexibilidade... Mariana, deixa eu lhe atrapalhar, me perdoe. Não existe ninguém e nenhum empreendedor na face da Terra que tenha criado um modelo de negócio no qual ele criou o modelo de negócio e seguiu estritamente aquilo. Não, exato. Não existe, cara. Todos os empreendedores de sucesso, todos, não conheço um, todos passaram por grandes perrengues na sua vida e foram esses grandes perrengues que fizeram ele ter sucesso. Como é que Steve Jobs foi demitido da própria empresa que ele criou?
Verdade. E hoje essa referência para todos nós, eu estou falando com você dentro de um celular que é da ele, que é dele, ele que desenvolveu, da Apple. Uhum, uhum. Então, de fato, tem um cara aqui que está aí, ó, na nossa live, eu não conheço ele pessoalmente, tá? Mas me chamou a atenção o Instagram dele. O melhor pintor da Bahia. Uhum, eu vi, Aí ele eu tá parei comentando assim. várias aqui. Aí eu tô precisando pintar minha casa e entrei em contato com uma empresa que eu conheço, tal. O cara ficou me enrolando. Aí eu vi esse pintor da Bahia, que ele fez a casa de uma amiga minha, que é apresentadora de TV lá de Salvador. Uhum. Aí eu disse, rapaz, vou mandar um WhatsApp pra esse cara. Aí mandei o WhatsApp pra esse cara, ele foi lá, fez o orçamento, paguei, ele foi fazer o serviço, etc. Mas eu comecei a olhar. Tá falhando um pouquinho ali, falhando um pouquinho o sinal. Alô? E agora, voltou? Tô aqui. Voltou, voltou. Pronto. Voltando a falar dele. Ele se diz o melhor pintor da Bahia. Eu não consigo dizer ainda se é, porque ele pintou minha casa e eu ainda não vi. Mas pela grande referência que ele tem no Instagram, parece de fato ser. Mas eu achei algo bem interessante, bem engraçado, porque a Clinil veio mais ou menos dessa forma. Geralmente quem lavava o sofá era seu fulano, um rapaz, conheço um tal que consegue lavar sofá. Não quero uma marca, não quero uma empresa. E ele se transformou, ele mesmo, em uma empresa. E isso que é interessante. Porque pintor, geralmente, olha, pintor, encanador, marceneiro, pedreiro, qual a imagem que você tem aí agora? Tudo enrolado. Uhum. Todos. É a imagem que todo mundo tem. Pelo menos no Nordeste, a imagem que a gente tem desses profissionais não muda são, muito são aqui no sul. enrolados. Uhum. Não cumpre horário, pega seu dinheiro, não termina a obra, enrola demais, todos, de verdade. E aí eu vi esse cara e falei, olha o que ele está fazendo. Ele é patrocinado, olha só, Mari, ele é patrocinado por uma marca de tinta e uma marca de loja de material de construção, que é a Vapt Blue. Uhum. Por conta do trabalho dele. E olha que interessante, durante a crise que a gente está vivendo agora, ele está ajudando a comunidade dele, pegando doações de vários parceiros, inclusive a gente foi um deles, e pessoas que ele conhece para levar para a comunidade, para ajudar a comunidade que está precisando de alimento. Isso partiu dele, não partiu de ninguém. E aí quando ele chegar lá na frente e ele tiver construído o que de fato ele quer construir, eu não sei o que é, mas acredito que seja que ele tem um sonho que com fé em Deus vai conseguir pelo trabalho que ele está desenvolvendo, aí vão chegar lá e perguntar, porra, mas o cara só pinta a parede? Como é que ele conseguiu fazer isso? Ele não pinta só a parede. Ele também pinta a parede. Mas todas essas outras coisas que eu citei aqui, que é só uma partezinha, que eu nem conheço ele, nem conheço tudo de fato a fundo, porque eu não conheço ele pessoalmente, eu fui conhecer ele agora. Deve ter o quê? 15 dias que a gente se fala. Então, existem várias outras histórias por trás, que com certeza ele passou, para que ele chegasse ainda onde ele deve chegar. E isso vai fazer eu pular uma pergunta? Não pular, eu vou passar para uma pergunta para frente e depois eu vou voltar numa outra aqui que vem ao encontro do que eu estou lendo aqui das pessoas comentando também. Mas assim, antes de hoje, no meio da crise, todo mundo é muito solidário, ou se faz de muito solidário, ou sente a obrigação de ser solidário, ou quer aparecer sendo solidário, né? Tem várias questões aí que estão nas entrelinhas dessa solidariedade. Mas em todos os cursos de empreendedorismo que eu venho frequentando, uma das coisas que me chama muita atenção é que as grandes empresas hoje, todas, elas são pautadas em causas, né? Então, que é muito melhor eu gosto muito, quem fala muito bem sobre isso é o Bruno Andrade, da Wins. Ele fala assim sobre a necessidade da água, que surgiu numa revolução industrial, então era água. O que eu preciso? Água. Aí depois a gourmetização da água, indo para voz e tal. Então, assim, e hoje o filho do Will Smith, ele lançou uma Just Water, né? Que é uma marca onde tem todo um propósito, que existe toda uma doação dentro dos produtos. Claro, é uma questão estratégica, é marketing, mas tem efetivamente essa coisa da causa bem impactada. E isso é uma coisa que eu vejo que vem num movimento ainda muito lento, talvez possa crescer muito durante esse momento que a gente está vendo, mas as empresas olhando muito para
que causa que elas podem abraçar e como que isso vai refletir no marketing delas, né? Então, assim, eu vi que a Clinil está com um posicionamento de solidário também, e eu queria entender o que tu entende sobre esse marketing de causa e como que a Clinil se encaixa dentro disso. Eu sempre fui educado para ajudar o próximo. Isso é educação vem de casa. Então, minha mãe, desde pequeno, eu fui criado dentro de um centro espírita, por isso que meu nome é Fritz, inclusive, por conta do médico alemão, Dr. Fritz. E eu sempre fiz isso. Eu apenas agreguei algo que minha mãe me ensinou dentro da minha empresa, tendo a possibilidade de gerar riqueza e proporcionar isso a mais pessoas. Nada mais do que a educação da minha mãe. E isso, de uma certa forma, acaba agregando valor, obviamente, à marca, porque as pessoas se Eita, você entendeu aí? Ok. Com esse tipo de causa, para que, de fato, elas contribuam de uma forma indireta. Então, a gente está com essa campanha agora também, dentro da Clinil, ampliando ainda mais. Muitos franqueados já fazem por conta própria, eles não divulgam. A gente faz questão de divulgar mesmo, não porque eu estou fazendo, porque eu faço isso já há muito tempo, mas por mais que tenha o lado ruim do tipo, olha lá, só para se mostrar, mas pelo menos eu estou. E você está fazendo falhando um pouquinho, Fritz, para de se mexer, vai para um cantinho aí. Melhorou? Não, é isso mesmo aqui, ó, até comentaram aqui, educação vem de cá. Tá. Eu acho que tem alguns pontos aí que tu passa que trava um pouquinho. Melhorou? Mas eu acho que é isso mesmo. É o avião da clínica, vai passando, aí vai interromper. Não, eu acho que é isso mesmo. A educação ela vem de casa, assim, vai muito do que. E isso é uma coisa que a gente recebe e felizmente passa para frente através dos nossos filhos, né? Mas eu acho que se as nossas empresas passam por crise e conseguem passar por isso, por que não a gente ajudar os outros, né? Eu acho isso muito bacana. E agora, então, tu acabou de tocar no ponto que eu ia voltar, que eu tô vendo aqui a tua equipe, né? Clinil de tudo que é lugar aqui. ABC, João Pessoa, a Eneide, né? A nossa queridinha de Floripa que nos uniu aqui. E Santos, enfim. Eu tô vendo que tu tens um time de franqueados muito, muito, muito engajado, né? Numa proporção muito menor, eu trabalho essa gestão de equipe com a minha equipe do escritório, que é incomparavelmente menor do que a gente está falando da Clinil com esse monte de franquias. Mas eu queria entender quantas franquias hoje tem, quantas são próprias, quantas são franquias, e como que tu trabalhas, como que tu faz esse... Eu tô vendo todo mundo super fã e motivado, e assim, ó, ninguém tá muito preocupado com crise, porque eu acho que vocês estão até trabalhando já isso entre vocês. Eu queria entender esse teu trabalho de gestão e esse engajamento que tu consegue com teus franqueados. Amor. O amor move o mundo. O amor move montanha. Ó, todo mundo aqui é família, Energia. Então, se a pessoa não se adequar à nossa energia, ela por si só sai. Faz parte. A gente tem que trabalhar com quem é semelhante a nós. Obviamente que tem sempre um ou outro que tá ali, que reclama, que faz isso. Não é... Mas uma família é isso, cara. Você não se dá muito bem 100% com seu filho ou com sua mãe. Você briga, às vezes, com seu irmão. É normal, mas você não deixa de se amar. Esse é o grande porém. Então, a gente tem as nossas discussões sempre em favor da Clinil. Esse que é o interessante. A Clinil não é minha. A Clinil é de todos esses que estão aqui comentando. A marca é de todos eles. Todo mundo está trabalhando junto. Todo mundo é parte do negócio. Sem eles a Clinil não seria a Clinil, né? Não, lógico que não. Então, eu apenas hoje estou à frente do negócio. Mas sem eles, sem o engajamento deles, sem o amor deles, sem o sonho deles, nada disso estaria acontecendo. Eneide, que você comentou aí, é um grande case da Clinil. Eneide foi premiada esse ano com a melhor... Ela me contou! Eu acho que foi da melhor franquia. Me perdoe, Eneide, se eu errei, tá? Se é a melhor franquia ou se é o maior faturamento, alguma coisa assim. Eu não lembro, não. Porque foram alguns prêmios que a gente deu para alguns franqueados. Para, de fato, reconhecer o trabalho deles. Eneide, lá atrás, se você conhecesse ela,
Você jamais na sua vida imaginava que ela ia ganhar algum tipo de prêmio. Uma pessoa completamente insegura, medrosa. Não, não, Fritz, eu não vou conseguir. Não, não. E hoje é uma das melhores franquias que a gente tem, que além de ser a franqueada de Floripa, é a franqueada de Balneário Camboriú, e agora quer pegar o estado inteiro. É, gulosa. Justamente por conta do trabalho que ela faz. Mas eu conheci... Meu? Não é, é mérito dela. Escreveram uma coisa aqui muito legal. Ela tá falando que foi 2018 e 2019. Escreveram aqui que o grande diferencial da Kenil é ter um piloto apaixonado pelo seu negócio, né? Então foi aquilo que eu disse, assim, nós temos que ser nossos maiores fãs, acreditar no nosso trabalho, porque assim a gente passa para quem está com a gente e faz esse crescimento ser maior juntos, né? Sempre, com várias pessoas podem ganhar muito mais do que uma só. E eu conheci sim a Eneide. Nós nos conhecemos em 2017. E a Eneide passou por uma situação que eu passei no início da profissão. Ela tentou 2 sociedades, né? A Eneide tentou 2 vezes sociedade. Eu esqueci disso, rapaz. E eu tentei, eu conheci a primeira sócia, conheci a segunda sócia. Eu tentei isso bem lá no comecinho. Então, assim, ó, ela realmente não acreditava no potencial que ela tem. Não. E ela é assim, ó, é arretada, né? É arretada, porque ela vai, conquista e dá um jeito, e é solícita, e tá sempre presente, e não tem tempo ruim, não tem contratempo. Então, assim, realmente, eu acho que, pelo que eu conheci da Eneide lá no início, e pelo que eu conheço da Eneide agora, eu vejo muito esse trabalho de encorajamento, talvez feito pela própria empresa, né? Mais ou menos. Aí eu brigo muito com ela. Mas eu brigo pro bem. Pro bem. A Eneide, ela é muito esforçada. É do tipo, Eneide, faça isso. Ah, mas eu não sei o quê. Não é o quê, Eneide? Bora, vá logo. Tchau. Aí depois eu ligo pro marido. Aí às vezes ela chora. Ela chora. Sério? É sério. Ela chora. Aí fala com o marido. Aí eu mando uma mensagem pra ele. Falo, ó, bicho, ela vai brigar aí, mas você já sabe o que é, né? Relaxa. Faço um carinho nela. Bota ela no colo, já passa. É assim mesmo. Então às vezes dói, meios, mas melhora. Eu tô entendendo, melhora. Tu tens os meios para chegar. Aí, Márcio é o marido dela, e aí ele bem sabe disso, mas ele agradece muito a mim. Eneide é uma pessoa maravilhosa, ele agradece muito a mim por conta do estímulo que eu dou a ela. Só que esse estímulo, de fato, eu dou para todo mundo, porque eu apenas sou um lapidador, vamos dizer assim, de pedras. Só que se você não for capaz e acho que todo mundo se você não tiver a coragem de entrar e encarar o desafio, você vai continuar sendo uma pedra bruta. Sim. A gente só mostra o caminho e eu mostro para você enxergar que você, de fato, é capaz de conquistar aquilo que você quer. Eneide tinha vergonha até do sotaque dela. Ela, mas eu tenho um sotaque de paraibana. Eu falei, o que tem, Eneide? E do beijo com cheiro, né? E do beijo com cheiro, que ela chega para dar um beijo e dar um cheirinho junto. Eu falei, Eneide, isso é coisa única e exclusiva. Tu é a única pessoa que beija e dá um cheirinho. Então, assim, tem coisas que marcam as pessoas. Ó, aqui, ó, a Samantha Brito é uma amiga minha do LEAD, né? Do Líderes Empresariais. Que eu, assim, trabalha com importação, assim, é uma pessoa que eu admiro muito. Ela disse que tá amando a nossa live e que já tá louca para conhecer a Eneide. Ó, Eneide, já vamos te apresentar para Samantha e para a mulherada do LEAD. Que bom. Não, que bacana, que bacana. Eu também tô bem empolgada aqui. Eu acho que essas histórias... Eu acho que quando a gente fica muito falando sobre... exemplos de empreendedorismo, isso e aquilo, informações que nós temos acesso pesquisando, o negócio fica meio monótono. Eu acho que a gente tem que trazer realmente para situações reais, né? E conseguir fazer com que as pessoas se identifiquem com isso, né? A Samantha está dizendo que já falou contigo e a minha mãe se manifestou aqui. Ela está dizendo que envolver a família cria coparticipação e corresponsabilidade. E eu acho que Vou reclamar com sua mãe. Não conheço sua mãe ainda não, mas eu não envolvo a família no meu negócio não, tá? Não, eu acho que ela quis dizer, eu também não, mas ela não quis dizer da família. Ela quis dizer que nós, trabalhando o nosso negócio como família, todo mundo trabalha com coparticipação e corresponsabilidade, entendeu? Que o negócio se torna Eu não gosto. Ó, uma coisa que eu aprendi, eu já trabalhei, tá? Já trabalhei, por isso que eu tenho causa de dizer não trabalho mais, porque você não tem como trabalhar com quem você não pode demitir. Esse que é o grande problema.
É? Então, Não, eu mas conheço até pessoas boas dentro da minha própria família que eu queria que trabalhassem comigo, mas não consigo, justamente porque se eu colocar e se ele fizer ou ela fizer alguma coisa errada e eu puder e eu quiser demitir, a tia, o primo, o irmão, o pai, minha mãe vai querer entrar em contato comigo. Não, mas como é que ele vai pagar as contas dele? não, Ah, mas mas assim, ó, Fritz, bem claro, eu tenho certeza que ela não quis falar família como família de sangue, porque a minha mãe, ela é economista de formação, né? Ela trabalhou na superintendência da Caixa, ela tem todo um trabalho de coach de gestão e tal, e nós nunca trabalhamos juntas. Eu e minha que mãe, a gente bom! nunca trabalhou juntas. Mas por quê? Porque eu acho também que a gente. Ah, tá. Eles estão falando aqui que ela se referiu ao marido da Eneide. Mas assim, ó, agora pegando esse gancho, eu acho que a gente tem um grau de liberdade também com família que fica difícil quebrar esse cristal no caso de uma crise, né? Então, assim, eu acho que é bem importante a gente formar uma equipe com os mesmos valores, mas tem esse diferencial de trabalhar em família. Olha, ela escreveu aqui, ó, falei por causa dele falar que liga para o marido da Eneide, então cria uma A gente é coparticipação. próximo. É, Porque é, assim, é bom que a gente engaje a família, entendeu? Não a família minha, mas a família do franqueado. Então, quando eu conheço a característica de cada um, fica mais fácil de você gerir e colocar cada um no caminho. Eu tenho uma uhum, outra franqueada minha, que inclusive é amiga de Eneide, que é de João Pessoa, Michele, que era uma mulher que nunca tinha trabalhado na vida. O marido dela, graças a Deus, sempre teve uma condição muito boa. E que, olha que interessante, o sogro dela deu para ela de presente a Clinil. ó, E que, devido. E ela começou a gerir a Clinil e tal, não sei o quê, foi dando muito certo. E que a família do marido passou por um problema. E quem sustentou a casa, de uma certa forma, foi a Clinil. A olha mesma só. coisa aconteceu com a Eneide. Então, Uhum, até eu próprio, lá atrás, eu achava que a Clinil era apenas um negócio. Não, a Clinil hoje realiza o sonho de alguns uhum, franqueados. E quase todos os franqueados. Eneide veio para cá recentemente para a Disney, encontrei com ela aqui, que era o uhum, sonho dela levar a família dela para a Disney. legal. Michele, recentemente conversei com ela, queria o sonho de ser empreendedora, ter a sua própria liberdade. Aí, ela está exatamente falando isso, meu melhor presente. Eu tenho franqueados meus que são médicos, estão aí na batalha contra o coronavírus, mas têm o sonho de empreender e ter o seu sustento vindo da própria Clinil. Uhum, Eu tenho pessoas que me ajudaram bastante nessa conquista. Não fiz isso sozinha. Thaís, que acabou de entrar aí agora, é uma delas. Ela que plantou a sementinha da Clinil aqui em Miami. E passando um pouco agora para o seu ramo em relação à inovação, eu queria apenas relatar algo bem interessante, porque eu tenho vários arquitetos que estão aqui. Olha, se você for arquiteto e estiver assistindo aqui, dá um coraçãozinho aí, só para eu ver a quantidade de design interiores e arquitetos que estão aqui boa. presentes na live, porque é bem interessante que, de fato, eu carregue isso para vocês. E se não tiver aqui, não conte esse segredo para ninguém, tá? Porque eu vou contar só para vocês. Tá, mas Diga, peraí, Mari. calma. Tu vai entrar já no que a Clinil pode proporcionar para as casas? É Não, isso? Tá, porque não, senão eu quero fazer uma introdução, tá? ainda não. Tá, então O vai. que eu quero, o que eu quero falar é justamente como esses profissionais podem ganhar o mundo aproveitando a quarentena, que estão em casa sem fazer Isso. nada, entre aspas, e de uma certa forma está ampliando seus horizontes dentro de outros mercados, assim como você está com projetos fora do país. Lá nos Estados Unidos, aliás, aqui nos Estados Unidos, principalmente em Miami, é um mercado muito aquecido imobiliário. Então, eu conheço diversas histórias de diversos empreendedores, inclusive do próprio Paulo Bach, que é da Artefato, que está fazendo um live agora, inclusive, também com uma amiga minha. Só não estou participando porque não sei falar inglês. Mas ele está lá falando inglês com Luciana Fragali, que é uma ótima design, uma referência aqui para a gente em Miami. E que está tendo agora, neste momento, diversos empreendimentos imobiliários que estão sendo lançados em Miami. E que eu conheço duas grandes referências na arquitetura brasileira, uma do Brasil, que é a Érica Queiroz, nossa franqueada, inclusive, de Cuiabá, que ela consegue, de uma certa forma, oferecer um suporte para alguns arquitetos ou designers de interiores para montar o seu escritório à distância,
dentro do método que ela desenvolveu. Uhum. Assim como Maristela Rafa, que é uma grande amiga, parceira minha também, aqui de Miami, Que nós vamos brasileira, fazer, que nós vamos que fazer a você live conheceu. quinta. Não, quinta-feira tem live com a Maris. Aí, Quinta-feira, que nesse ótimo. mesmo horário, aqui, eu vou fazer uma live bem bacana com a Maris. Maris é uma design de interior, uma referência também da arquitetura, vamos dizer assim, porque aqui o design o arquiteto brasileiro é como se fosse o design de interior aqui. O arquiteto daqui é como se fosse o engenheiro civil do Brasil. Então, a maioria das pessoas que trabalham com decoração e arquitetura aqui são designers de interiores aqui em Miami. Miami não, né? Nos Estados Unidos em geral. Então, ela, Maris Rafa, olha só que interessante. Ela começou a fazer, ela já tem a referência dela aqui, já tem vários clientes, e ela fez um projeto do Armani Casa. Você até sabe disso, que você foi para a premiação dessa história que ela contou. Uhum. E ela fez o projeto do Armani Casa, e nesse projeto que ela fez, dentro de um apartamento... Armani Casa é um prédio, tá, gente? Lá em Miami, que, aliás, acabou de ser lançado, e algumas pessoas compraram esses apartamentos bem caríssimos a partir de 4 milhões de dólares. Dólares, não é reais. E aí, o que é que ela fez? Ela fez um projeto, e aí, durante o projeto, a execução do projeto, o marido se separou da mulher. Uhum. E não executaram, né? E não executaram o projeto. E aí ela falou, poxa, mas o projeto já está pronto. Eu posso fazer o projeto, eu posso pelo menos divulgar o projeto no meu Instagram. Postar, né? Pronto, Divulgar as imagens, ela pediu. E aí ela postou o projeto, colocou as hashtags do prédio e já fechou mais 2 apartamentos por conta disso. Foi, ela contou, muito legal. Não, e a Maris também, ela tá com uma veia também super empreendedora, por isso que eu até, né, conversei através de ti, porque conheci ela através de ti, depois tô conversando diretamente com ela, porque eu acho que a Maris, ela tem uma visão além da arquitetura muito bacana, ela criou aquele evento durante a Arte Basel, bem focada para arquitetura, trazendo o Christian, levando, né, para Miami, Christian Barbosa para tratar de produtividade, a Carol Cantelli, do marketing digital ligado para arquitetura. Então, eu acho que ela tem uma visão muito, muito, muito ampla. Eu acho que essa live de quinta-feira também vai ser ótima. Fritz, deixa eu te falar uma coisa. Tem várias pessoas que gostaram do tema da live quando eu sugeri, por causa do empreendedorismo. E nós ficamos agora 47 minutos falando sobre empreendedorismo, reinvenção e tal. Mas também tem as pessoas que se interessaram. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento que está todo mundo neurótico pela sujeira, pela bactéria, pelo vírus. A gente sai de máscara, a gente sai de luva, a gente chega em casa e lava tudo e tira tudo. E, ao mesmo tempo, nós estamos com ajudas limitadas em casa, né? Porque, enfim, não tem ônibus, funcionário e dá férias e isso. Então, nós estamos tendo... Porque aqui no Brasil não tem esse hábito da gente fazer tantas coisas, né? Mas, enfim, me vi fazendo tantas coisas e já pensando assim... A primeira coisa que eu quero, quando tudo voltar ao normal, é higienizar meu sofá, higienizar o meu tapete, tirar todo e qualquer, porque as crianças ficam em cima, e cachorro, e a gente, não sei o quê. E aí, conversando com a Eneide, eu queria que tu pincelasse, além dos produtos que eu já conheço muito bem da Clinil, que é a higienização e a blindagem, e eu queria que tu mostrasse o diferencial da blindagem e da impermeabilização. Eu queria que tu pincelasse esse produto novo, que eu vi que vocês lançaram com a Gabriela Pugliese, e ainda tem uma prospecção aí de Carol Bassi Justus, que é a sanitização, né? Como é que você então, tá sabendo disso, menina? A Eneide? Tá fofocando, é, Eneide? Não podia falar? Podia falar? Mais ou menos. Mas a Gabriela Pugliese mas tem vários outros. Postou. Na verdade, a gente tem 11 minutos para a gente conversar isso, né? Tudo que a Clinil pode melhorar. Porque assim, ó, eu achei engraçado. Hoje eu recebi um negócio, recebi 2 coisas bem engraçadas que eu vou. Meu sonho de consumo é uma máquina de lavar compras. E outra, assim, nunca imaginei que em 2020 eu estaria dando um banho num saco de batata palha. Ou seja, as pessoas, elas estão tão neuróticas que elas estão lavando tudo. Então, eu queria saber, assim, nessa parte de tapete, estofado, almofada, e o que mais a sanitização pode melhorar nas empresas e nas casas? Na verdade, é o seguinte. Por ser fisioterapeuta, eu sempre fui focar... Aqui nos Estados Unidos, se você for no supermercado comprar água, tem mais de 20 marcas de água. 20. Mas, tipo assim, a galera aqui sabe diferenciar até água. A água que você bebe. Eles diferenciam água.
Imagine qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de produto que você desenvolveu, que você faz. Assim a gente conseguiu fazer de uma certa forma na Clinil. A gente não limpava somente o sofá. Eu queria agregar valor ao que a gente estava fazendo para que eu mostrasse para o cliente que o que a gente fazia era diferente de qualquer outro tipo de trabalho. Então, eu desenvolvi, juntamente com a indústria química, um produto de higienização de estofados. Enquanto todo mundo simplesmente utilizava um detergente e dizia que era bactericida, e que de uma certa forma é mentira, não é. Ninguém utiliza detergente bactericida. A Clinil foi a única empresa pioneira que fez esse tipo de desenvolvimento, porque para você fazer isso, você precisa de uma indústria química e você precisa ter volume de compra. E ninguém tinha. A gente era a única empresa que tinha volume de compra a ponto de desenvolver uma formulação exclusiva para a gente, bactericida, para passar no sofá durante a higienização, para matar ácaros, fungos e bactérias. Quando eu vim da fisioterapia, durante a limpeza de pele, não sei se você já fez limpeza de pele, mas depois do processo de limpeza de pele, ela passa uma luz de alta frequência no seu rosto para matar ali qualquer tipo de micro-organismo que esteja na sua pele, porque ela acabou de futucar para que aquilo não infeccione. Como é que acontece? A alta frequência, ela simplesmente transforma o O2 em O3, que é o ozônio, que é estritamente nocivo para esse tipo de micro-organismo. A mesma coisa a gente conseguiu fazer para o sofá. Eu parei assim, meu Deus, eu sou uma pessoa que tem rinite alérgica. De que forma é que eu posso agregar valor ao meu serviço a ponto de levar saúde e qualidade de vida para os nossos clientes? Foi aí que eu trouxe o Nano V, que é uma luzinha, um bastão, que ele também faz a transformação do O2 para ozônio, só que por um meio diferente. Ele libera uma radiação UVC. A radiação que o Sol emite é UVA e UVB. Essa é uma radiação UVC que é estritamente nociva para qualquer tipo de micro-organismo vivo. Aí você coloca bactéria, fungo, ácaro, inclusive alguns tipos de vírus. Isso a gente já fazia. Isso não é novidade da Clinil. Simplesmente a gente agregou algo mais para potencializar o que a gente já faz, para que o nosso cliente tivesse a satisfação de algo que ele queria, que era a segurança do coronavírus. Então, como a gente não tinha um certificado, um laudo para o nosso bastão contra o coronavírus, a gente agregou um produto sanitizante que é feito aqui nos Estados Unidos, é um produto americano, que ele já é patenteado, ele já tem um laudo microbiológico que saiu, inclusive, semana passada, contra o coronavírus, para que, de fato, a gente tivesse essa certificação técnica de que o produto que a gente está utilizando vai matar especificamente aquilo que o meu cliente precisa que mate. Então, quem foi que, de uma certa forma, precisava mais disso? A Gabriela Pugliese. Então, fizemos a Gabriela Pugliese, vamos fazer a Fernanda Paz Leme também, que foi infectada, a Preta Gil, que foi infectada, e vários outros artistas aí. Inclusive, amanhã tem uma... Diga. Não, pode falar. Eu vou fazer uma amanhã pergunta sobre tem uma bem interessante, que eu acho que todo mundo vai dar risada e vai ser bem engraçado. Que é acompanhar, faz, cara. É para acompanhar no Instagram da Clinil? É para acompanhar no Instagram da Clinil? Vai aparecer? Para acompanhar no Instagram da Clinil, algo bem interessante, bem engraçado. Tem muita gente aí que tá acompanhando a gente. Renata, Clinil Santos, tem Coca, Malo, Samanta, que você já falou, quero conhecer Samanta também. Tem até o próprio Samanta Thiago, é uma Thiago figura, ela falou que vocês já se conhecem, inclusive. Fritz, deixa eu te explicar uma coisa. Daí esse produto, até porque assim, ó, eu vi interesse não só das casas, eu vi muitas empresas que estão retornando aos seus serviços e principalmente da área da saúde, muito preocupadas. Então, assim, esse trabalho de sanitização, uma vez aplicado na empresa, qual que é a durabilidade? Quanto tempo ele fica, realmente deixa o lugar seguro? Porque eu queria só entender um pouquinho de uma forma mais específica dele. Vamos lá. Quando você limpa um local e você passa a mão suja no local, ele vai sujar. Então, garantia para isso não existe, ninguém dá. Não existe, tá? Porque se o local tá limpo e você sujou, sujou. Não existe nada que vai evitar aquilo. Isso eu tô falando do vírus, tá? Se eu aplico o produto agora na minha mão tá, de uma certa forma, sanitizada. E aí, se eu tô infectado e eu espirro na mão, isso aqui não vai matar o vírus. O vírus vai estar na minha mão.
Então, o que a gente faz simplesmente, a gente dá uma garantia de 30 dias para mostrar para o nosso cliente que a gente está preocupado com a saúde dele, porque se alguém com vírus frequentar um ambiente, a gente vai lá e reaplica o produto. Entendi. Sem custo para ele. Então, na verdade, as empresas unido contra a pandemia. Claro, as empresas, então, assim, elas estão voltando, né? Querem uma segurança dos seus colaboradores, fazem, né? Ou a pessoa na sua casa, enfim, faz a sanitização, garante que todo mundo trabalhe de luva e máscara, né? Para não ter os contatos, e aí sim a situação se mantém limpa, né? Exatamente. Isso não impede, como o Josi falou, Josi é a nossa franqueada de Manaus, isso não impede que a gente mantenha os hábitos de higiene local. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Você sanitiza tudo, limpa tudo, mas você tem que continuar passando pano na casa, você tem que continuar tirando a poeira, aspirando, lavando as mãos, se protegendo, porque é essa rotina que vai fazer com que você proteja, além do produto que a gente tem. Então, hoje, a gente tem está tendo uma demanda muito grande desse tipo de serviço. A gente está fazendo muitos asilos também, cuidando de quem está nessa parte de risco, para que a gente tivesse o que a gente tem de produto, de equipamento, de know-how e oferecesse isso gratuitamente para quem necessita e não tem dinheiro para pagar. Que legal. Então, é como se a galera que pagasse não só o serviço da casa dele, mas também pagasse o serviço de outras pessoas que não conseguem nem tem dinheiro para pagar. Isso a gente tem feito aí com alguns asilos e no Brasil todo, não é só em Salvador, não. Todas as franquias têm essa responsabilidade de atender um asilo, uma casa de repouso, um lugar que também tem crianças abandonadas, para que, de fato, a gente levasse isso, que é o nosso know-how, o nosso conhecimento, que custa muito caro, a favor de uma comunidade que precisa tanto de ajuda nesse momento. Que bacana, Fritz, que bacana. Não, eu acho que mudou o mindset de muita gente esse momento, né? Tá todo mundo, quem não tirava o sapato antes de entrar em casa agora tá tirando, tá mudando alguns hábitos, né, como eu brinquei, de lavar as compras e se preocupando realmente com tudo que tá na casa. Então, só pra gente fazer aí um resumão, a Clinil pode entrar higienizando o que tá sujo, blindando para garantir e sanitizando para tirar todos os impurezas, ácaros e vírus e deixando tudo mais seguro e deixando limpo para que as pessoas continuem limpando e se cuidando num lugar mais asséptico, né? mais seguro. Exatamente. A gente tem um serviço de higienização de estofados que é bem interessante, porque a cada ano nossos estofados acumulam cerca de 1,5 milhão de ácaros e isso, de uma certa forma, pode prejudicar a sua saúde e você ir parar no hospital por conta da sua rinite e lá ser infectado. Então, agora é o momento da gente cuidar da nossa saúde independentemente do coronavírus. Porque quanto menos a gente frequentar o hospital, melhor para todo mundo. Então, a gente tem a blindagem, a gente tem a higienização, a gente tem a sanitização UV e oferecendo principalmente para parceiros como vocês que indicam para os seus clientes que vê a real necessidade da gente estar fazendo esse tipo de serviço. Fritz, como eu disse lá no início, a gente tinha papo para 2 lives aqui. A gente podia ficar 2 horas batendo papo, mas a gente está aqui, ó, 2 minutos, 1 minutinho e meio para acabar. E eu não quero correr o risco do negócio cair sem a gente se despedir. Então, eu quero te agradecer. Eu sei que tu estavas relutante em começar essas lives, mas foi muito legal, foi um papo muito fluido, foi leve, foi bem enriquecedor para quem acompanhou com a gente aí, tanto a parte do empreendedorismo quanto a parte da saúde, que eu acho que esses eram os 2 temas a ser abordados na live. Então, quero te agradecer o carinho que tu tens com todo o meu escritório sempre, né? E através da Eneide também, que a gente ama de paixão aqui. Então, somos sim Clinil fãs e estamos sempre que possível indicando para os nossos clientes para que eles tenham esse benefício também. Tá bom, um beijo para todos, obrigado aí a presença de todos. Márcia, Messia também acompanhou a história da Clinil lá em Salvador. Carlos, que é da Adriana Decó, lá em Americana. Obrigado a todos. Quinta-feira eu faço uma live, agora também começou a agenda, todo mundo tá pipocando em cima de mim. Ai, não faz a Gabriel... hora, hein? Eu e mais às 19 horas do Brasil, 18 Miami. Mas é quarta, eu vou fazer segunda, quarta e sexta. Quarta-feira com o Dr. Gabriel Almeida, é um nutrólogo das celebridades, a gente vai falar sobre emagrecimento, falar sobre empreendedorismo dentro da medicina. E vamos falar sexta-feira com Fabiano Hayazaki, que é arquiteto da sua área aí, que trabalha com diversos jogadores de futebol, parceiros e amigos da gente, é o arquiteto hoje aí também, fez alguns projetos para Neymar. Um beijo a todos, sucesso, sempre voem e nunca desista. Porque não, imagina, você também. Se um cara aqui, lavando o sofá, chegou até Miami, eu acho que
todo mundo é capaz de tudo nessa vida.